Então, o que o Vitor Pereira precisa mudar no time para ser campeão, meu amigo? Cara, então, o Vitor Pereira já falou algumas vezes sobre o formato de enfrentar o Fluminense. Eu já tinha lá no canal, e eu acho que até aqui, não me lembro, falado uma vez que eu tinha tido contato com uma pessoa da análise de desempenho que tinha trabalhado com ele lá no Corinthians e que a estratégia para o jogo da semifinal da Copa do Brasil tinha sido exatamente essa, né? Pressionar o homem da bola, ser muito agressivo, fazer muitas inversões de jogo, etc. Então, esses são os critérios master, né? Isso aí ele já está tentando fazer contra qualquer adversário. Mas tem uma coisa que eu vou falar em primeira mão, que vai ser provavelmente meu vídeo de véspera de jogo lá no canal, que, na minha opinião, ele precisa fazer. Para esse jogo específico, o ideal é que ele tenha uma presença maior de meio de campo. Então, ele pode ou tirar um dos zagueiros e fazer realmente ter mais um cara no meio, mais um cara com vigor, tipo um Matheus França, tá? No meio, nominalmente aqui falando. Um cara no meio capaz de fazer essa pressão alta, parecido com aquilo que o Bruno Henrique fazia muito bem e vai voltar a fazer em breve, se Deus quiser. E precisa ter um cara desse e precisa, assim, ou ele manter a linha de 5, mas manter a linha de 5 colocando um cara móvel que pode ir para a linha de meio o tempo inteiro, como o Thiago Maia, por exemplo, ou como o Felipe Luiz, que pode entrar ali jogando, ficando mesmo de lateral e tendo ali um Cebolinha na frente ou um Ayrton Lucas, mas na linha de meio. Mas o Flamengo não pode defender no 5-4-1, não pode começar o jogo defendendo no 5-4-1. Ele precisa defender num 4-5-1, digamos assim, ou num 4-1-4-1, com muita gente ali na zona da bola. O Fluminense ele joga pelos quadrantes, né? Então ele agrupa todo mundo num quadrante do campo, o time inteiro, e joga completamente sem amplitude. Então você recuperar a bola do Fluminense em qualquer momento ali da construção do Fluminense deixa o time do Diniz, primeiro, desconfortável. Emocionalmente, os caras vão perdendo confiança, vão ficando puto, porque estão acostumados a ter 70% de posse de bola todo jogo. Eles ficam sem confiança, porque ficam sem confiança em termos de anímicos mesmo, sem querer arriscar mais, aí você começa a ver chutão, né? Como viu no primeiro tempo contra o Flamengo, como viu contra o Corinthians dele lá na Neoquímica Arena, que é meio que proibido, mas eles começam a fazer, porque perdem a confiança. E você deixa eles muito expostos defensivamente, porque quando você toma uma bola ali deles, eles estão todos agrupados em um quadrante. Você faz uma inversão, você vai encontrar um contra um do outro lado, no mínimo um contra um. Se você não encontrar liberdade. Então, essa marcação no meio de campo, ela vai ser muito importante e para isso, talvez seja necessário tomar medidas impopulares. Talvez seja necessário tomar medidas impopulares. Do tipo, Vitão. Do tipo, começar sem o melhor jogador do time agora, até agora, por exemplo, com o Pedro. Ou do tipo, começar com o Gabigol fora. Ou do tipo, se aproveitar da situação do Arrasca estar meio lesionado para usar ele só no segundo tempo, se ele não estiver bem fisicamente. Mas eu acho que dos três, o Gabigol e o Arrasca executam bem essa marcação alta. Se eles estiverem bem fisicamente, os dois, que não treinaram hoje por motivos físicos, se os dois estiverem bem fisicamente para fazer essa pressão alta no minuto 1 até o minuto 45, pelo menos, os dois juntos, tudo bem. Mas se tiver alguém com a mínima limitação física ou de movimento para fazer isso, é melhor começar com eles no banco e botar num segundo tempo. Gente, estratégia de competição, a gente precisa amadurecer para isso, sabe? Na Copa do Mundo a gente acha lindo quando o Scaloni muda 7 times diferentes, quando joga 3 formações diferentes da mesma competição. A gente acha lindo quando o Guardiola troca o time a cada jogo, mas quando acontece no Flamengo não pode, é um escândalo e gritaria. Então acho que uma das coisas prioritárias para esse jogo é a parte física, sim. O time tem que poder agredir, porque senão ele vai para o enfrentamento ali mais tático e técnico, e por mais que o Flamengo tenha vantagem técnica, ela não é tão grande como já foi, e os caras não estão bem tecnicamente. Então esse é um problema. O elenco do Flamengo ele tem um problema ainda de confiança muito latente. Então, ao ter o problema de confiança, não está totalmente convencido das ideias do treinador ainda, o que é natural, isso só vem com resultados. Ao não ter ainda, e os caras estão correndo pra caramba, estão dando tudo. Ao ter esse problema de confiança, o time acaba ficando
precisando de menos para tomar gol e precisando fazer mais para fazer gol. Isso é muito comum no futebol. Então, se fosse para fazer o enfrentamento técnico, até daria para fazer. Eu vou jogar, eu vou me impor como Flamengo. Você teria que estar melhor taticamente, que naturalmente não está. O trabalho tem 2 meses e 21 dias. E você tinha que estar melhor tecnicamente, né? Mais convencido, mais confiante de que as ideias vão dar certo, mais confiante que esse enfrentamento vai dar certo. E assim, Albert Einstein já dizia, né? Atitudes iguais geram resultados iguais. Então, se o Flamengo for para esse enfrentamento técnico, já não ganhou nas últimas sei lá quantas vezes, 7 de 10 jogos perdendo. Tem que admitir que o Flamengo não está conseguindo enfrentar o Fluminense com superioridade. Então, assim, é um gesto de humildade e um gesto de vontade de ser campeão acima de tudo, você entender que tem que se adaptar ao adversário. O Fluminense é o time mais específico do mundo. O Fernando Diniz é o técnico mais inovador do mundo nesse momento. O que ele faz não tem precedente no futebol mundial atual. Isso não acontece de alguma ou outra maneira, mas o Fernando Diniz é, de fato, um cara autoral. Você vai ter ali um De Zerbi fazendo alguma coisa parecida, mas muito diferente. Você vai ter aquele que era do Barcelona, o Kik Setien, fazendo uma coisa um pouco mais parecida, mas você não tem um Fernando Diniz no mundo assim. Então, é preciso entender que é um cara com um jogo muito específico. E se eu não tô tendo êxito tentando jogar do meu jeito, então eu vou jogar de um jeito que eu vá ser campeão. É uma final, gente. E esse campeonato, eu acho que não... Eu queria ouvir tua opinião sobre isso, eu vou perguntar para o entrevistador. Você não acha que, não só pela situação do Flamengo ter perdido 3 finais, mas pela situação do próprio campeonato carioca, né, de ter crescido em importância por conta do investimento? O Fluminense tem um dos times mais caros do Brasil, o Vasco fez aí 10 contratações, está com um trabalho iniciado já no começo de dezembro do Maurício Barbieri, pôde competiu. O Botafogo começou muito mal a temporada, mas já tem uma SAF estabelecida há um ano. Então, eu acho que é uma competição que ela volta a ter enfrentamento mínimo e que ela volta a ter importância. Assim, entre ganhar uma Supercopa, que ali foi quase um Global Trotters ali, que todo mundo morrendo fisicamente dos 2 times, passe entrando por dentro de qualquer jeito, o jogo placar bailarino, mesmo o Palmeiras em campo, e o Flamengo só perdendo num detalhe ali do Santos fazer uma opção de não defender uma bola, assim, é melhor ganhar o Carioca em cima do Fluminense, que está tomando pau direto, do que tu ganhar aquele jogo. Né? Qual valor aquele jogo tem de verdade? Assim? É um jogo de pré-temporada, uma competição amistosa praticamente. Eu concordo com você. Então dá o serviço aí. Fosse você o Vitor Pereira, que time você escalaria do goleiro ao ponta esquerda, como se dizia antigamente, né? Para ganhar do Fluminense, Vitão? Eu iria de Santos, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Gerson Vidal, Matheus França, Arrascaeta se estiver 100%, Pedro e Gabigol.